Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e através desse canal de comunicação a gente traz as principais informações e atualizações dentro da seara criminal, tratando de temas de direito penal, processo penal, leis penais e especiais. Sou defensor público federal há quase 13 anos e professor de preparação e pós-graduação especificamente para carreiras jurídicas há mais de 10 anos, ou aproximadamente há 10 anos, beleza? E no vídeo de hoje eu não vou tratar objetivamente sobre um tema vinculado à área criminal, mas uma questão que passou a ser pauta de diversos alunos e candidatos a concursos públicos de carreiras jurídicas Brasil afora. Porque, fundamentalmente, nós, numa bem superficial e, já antecipo, equivocada avaliação de senso comum, temos uma tendência de simplificar, basicamente, algumas bancas de apenas lei seca, aquela exigência, fundamentalmente, de única e exclusivamente conhecimento da literalidade da lei, muitas vezes citando, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, FCC, que por algumas brincadeiras trazem aí a ideia da Fundação Copiar e Colar, as provas mais mescladas, mais equilibradas, que tratam aí de uma harmônica cobrança de leis, jurisprudência e doutrina, e aí a gente pode sinalizar como a Fundação Getúlio Vargas, e por fim, uma tendência maior de concentração na área jurisprudencial, de entendimento das orientações firmadas pelos tribunais superiores nas múltiplas matérias jurídicas, que é, tradicionalmente, a associação feita ao SESP-SEBRASP. Já há algum tempo, destacadamente nos últimos 5 anos, eu tenho dito que essa tradicional separação ou simplificação, ela vai nos conduzir muitas vezes a uma péssima preparação. Eu lembro que quando eu estava preparando alguns alunos para a prova recentemente realizada no final do ano passado de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma pancada de cursinhos e professores sugestionando que a prova era exclusivamente à base da legislação, o que é uma falácia. E veja, aqui eu não trato esses aspectos como ato de simpatia ou ato de fé. Dane-se com todas as vênias e todo respeito se você gosta mais de uma fonte de informação, se você gosta ou não gosta de mim. A questão não é ter fé, ter simpatia. Se você gosta de mim, maravilha. Se você não gosta, a amizade é a mesma. Vá ser feliz, é isso que eu quero. Mas quando eu trago fundamentalmente estatísticas. E a gente fez uma evolução dos concursos desde 2018 da VUNESP e incluindo também as provas de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, demonstrando que essa tendência de só cobrar legislação não era mais uma realidade. Continua nesses certames da VUNESP havendo uma concentração mais acentuada de exigência do conhecimento da legalidade, sem sombra de dúvida, mas a proporção sensivelmente diminuta. Por quê? Porque se outrora a legislação respondia por até 90% da primeira fase, no penúltimo concurso já representou os 51% e os outros 49% dividido entre conhecimentos doutrinários e jurisprudenciais. E esse percentual ele foi alterado mais uma vez nessa última prova de 2023, também ainda concentrando a maior número de questões no âmbito da legislação pura e simples, mas já demonstrando um crescimento de exigência de conhecimento doutrinário e jurisprudencial. Mas eu repito, não é um fenômeno exclusivo da VUNESP. Já há mais tempo, nas provas de carreiras jurídicas, eu tenho chamado a atenção aqui para a prova da Fundação Carlos Chagas, a FCC, em carreiras jurídicas. Destacadamente, eles têm concentrado mais em provas de defensoria, da magistratura, do MP. Nunca foi muito forte carreiras policiais na Fundação Carlos Chagas. A gente tem a FCC cada vez mais nessas provas de carreira jurídica com outro perfil, trazendo cobranças de entendimentos enunciados simulados, de repercussão geral, de repetitivo, de tensionamento em alguns aspectos entre STF e STJ, enfim, também trazendo aspectos doutrinários, mais uma vez contrabalanceando.
Hoje, aqui, quem faz da melhor maneira, ao menos na minha opinião, esse balanceamento e essa harmonização bem distribuída é a Fundação Getúlio Vargas. Há ainda alguns aspectos que podem melhorar, mas, na minha ótica, aquela que mais evoluiu em termos de qualificação de prova objetiva, aqui as segundas fases serão talvez um outro vídeo, um outro capítulo de análise, mas objetivamente tratando de provas de primeira fase é aquela que mais evoluiu. Historicamente, desde a época que eu prestei concurso, e eu fiz poucos concursos, né? Eu fiz basicamente 3, reprovei em 1 e passei em 2, e todos eles, curiosamente, do SESP e SEBRASP. Era a banca, e ainda talvez seja, ainda dou algum crédito, por mais que a banca não esteja merecendo, é a prova que eu mais gosto de fazer. É aquela prova que, pelo menos no meu sentir, permite o candidato, mesmo muito bem preparado, errar e ainda recuperar no curso da própria prova objetiva. E que vai trazer de forma mais concentrada e historicamente um equilíbrio de legislação, de doutrina. Dificilmente, ao contrário do que se fala aí, você consegue fazer uma boa prova sem saber doutrina. Alguma base você precisa, até mesmo porque, convenhamos, não se consegue assimilar e de fato apreender, compreender decisão jurisprudencial se você não tem base, e essa base é fundamentalmente construída e obtida da compreensão da legislação vigente e, claro, das interpretações doutrinárias, para aí sim você comece a entender e não decorar os enunciados jurisprudenciais. Maravilha? Mas, sem sombra de dúvida, há uma carga de exigência fundamentalmente mais intensa no SESP-SEBRASP de exigir do candidato uma atualização bastante significativa. É como eu gosto de brincar, mas falando sério, você pode ser muito bom, conhecer a lei, ter uma excepcional base doutrinária, mas se você não estiver atualizado, pelo menos nos últimos 18 ou 12 ou 18 meses, na jurisprudência dos tribunais superiores, é muito difícil que você obtenha um bom desempenho, um excelente desempenho numa prova SESP e SEBRASP. Só que, como eu tenho dito, e já mais recentemente intensificado, todas as bancas estão numa espécie de alteração do seu perfil. Algumas, como na minha humilde opinião, na FGV, evoluindo a passos largos, mas outras trazendo aí bastante controvérsia. E é aí que a gente chega no capítulo que eu quero abordar, a prova do SESP e SEBRASP. Recentemente, doutores e doutoras, nós tivemos a prova de delegado da Polícia Civil do meu estado, o estado de Pernambuco. E a prova, como um retrato geral, ela foi um exemplo de como não se deve fazer uma prova, um concurso, seja na parte organizacional, seja na própria gestão do concurso em si, ou a transparência ou a ausência de transparência, a ausência de respeito para com os candidatos e a própria prova em si. A segunda fase eu nem quero falar para não mexer na minha úlcera, na minha gastrite. Por quê? Porque ela é de revirar qualquer e enlouquecer qualquer pessoa minimamente sã. Então, ali é um capítulo à parte que eu já falei o que eu tinha para falar e, se eventualmente for necessário, a gente comenta em outro vídeo. Mas eu quero recortar aqui a própria prova objetiva. Me pareceu um nível, assim, de uma prova confusa, cobrando temas sem a devida pertinência real que exigiria o cargo de delegado, prova que focou fundamentalmente em memorização, em decoreba, em questões confusas, redação muito equivocada, até mesmo no uso do léxico, da construção verbal, gabaritos estranhíssimos, e eu nesse momento gravo sem que tenha tido acesso ainda ao gabarito definitivo, enfim. Mas do ponto de vista do perfil, ao menos dentro do recorte que eu enxerguei da parte de direito penal, processo penal e leis penais especiais, o que a gente recorta e observa desse retrato dessa prova é que houve uma intensificação no domínio e na exigência doutrinária e também uma exacerbada e, posso assim afirmar, de certa maneira atípica, cobrança e exigência da literalidade da legislação vigente, em especial na prova de leis penais especiais e também de processo penal, o que nos causou bastante espécie.
Então, Pedro, significa que agora o CESP-CEBRASP vai exigir, basicamente, não mais que eu esteja atualizado na jurisprudência, mas sim focando na legislação e na doutrina? Não. E para eu te provar isso, que não dá para a gente afirmar esse aspecto, é que uma semana antes do dia 3, na último final de semana de fevereiro de 2024, nós tivemos, por essa mesma organizadora, uma prova da Advocacia Pública, a PGR Rio Grande do Norte, em que se exigiu direito penal, processo penal e leis penais especiais em 10 ou 11 questões. E veja, tradicionalmente o senso comum nos dizia, prova mesmo do CESP-CEBRASP em advocacia pública tende a se concentrar em legislação, sendo uma cobrança jurisprudencial um tanto quanto mais frouxa. E foi exatamente o inverso. Eu até comentei aqui no canal, quando eu corrigi essa prova, e disse muito interessante o nível mais elevado, se comparado a outras provas de advocacia pública da parte criminal, e uma exigência do domínio e do conhecimento jurisprudencial por parte dos candidatos, em especial em 3, 4 questões ali que seriam tipicamente questões de prova de delegado, da magistratura, defensoria, de membro do Ministério Público, ou seja, não há hoje uma forma absolutamente fechada por parte do CESP-CEBRASP e também por parte das outras organizadoras, mas o meu recorte aqui é do CESP-CEBRASP. Então significa, Pedro, que eu estou mais perdido do que cego em tiroteio quando eu quero me preparar para a prova do CESP-CEBRASP? Sim e não. Por quê? Sim, porque eu não tenho a confirmação absoluta de qual vai ser a realidade que você vai encontrar no seu concurso. Eu posso aqui, numa posição confortável, dizer, olha, continue focando em jurisprudência, porque a maior tendência é que não haja uma desnaturalização da essência da banca. Eu até aposto isso, mas aí, justo no dia da sua prova, caiu uma prova tipicamente como a gente viu lá de delegado da Polícia Civil do estado de Pernambuco. Então, o que é que eu tenho para recomendar? Antes de eu dizer o que é que eu tenho para recomendar, já deixa eu te pedir uma coisa. Vai lá, para tudo, se precisar parar esse vídeo, porque se você tem interesse em se tornar um delegado ou delegada de polícia, eu vou te pedir para você reservar o dia 2 de abril de 2024. É uma terça-feira, provavelmente às 20 horas, e a gente vai trazer aspectos revolucionários para sua preparação. Eu vou lançar uma proposta de curso absolutamente inovadora, absolutamente revolucionária, que vai te permitir estar preparado para toda e qualquer prova, para toda e qualquer banca de delegado de polícia, e eu não tenho a menor dúvida que você, contratando ou não esse curso, vai ter informações absolutamente enriquecedoras. Muito em breve eu vou disponibilizar o link para vocês se inscreverem na nossa live de lançamento e nas nossas dicas, independentemente de querer ou não comprar esse curso. Então já reserva dia 2 de abril de 2024. E aí volta aqui para mim, porque, Pedro, eu quero me preparar para essa prova, para as provas de carreiras jurídicas, de delegado, de MP, de defensoria, de magistratura do CESP-CEBRASP, mas eu não sei. Então aqui a gente vai equilibrar nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vou estudar somente jurisprudência, mas eu vou precisar criar a tríade e a trilha básica do conhecimento. Eu preciso entender e saber da existência da legislação, porque a gente vai garantir vários pontos com o domínio da legislação, mas também eu preciso ter a consciência crítica e a possibilidade de repertório para eu mesmo interpretar e facilitar a compreensão. Se você quiser decorar tudo, você toma no Cibazol e é absolutamente irreal. Ninguém consegue decorar tudo. Então, tem coisas que você precisa decorar e como é que a gente faz isso? A gente vai orientar, claro, olha, esse tipo de assunto, a prova tende em 80% das vezes cobrar literalidade de lei. Então é esse ponto aqui que você precisa reforçar nas suas revisões periódicas, a legislação seca.
Agora, vários outros você precisa saber, mas precisa saber interpretar. E a partir daí, dessa base doutrinária, aí a gente está apto a enfrentar as atualizações que vão ser construídas não de supetão, mas de criação de hábito. A cada 2 dias, a cada vez por semana, a cada 3 ou 4 dias, você vai instaurando aí um hábito de buscar atualizações, de ler os informativos, de ler os precedentes de melhor maneira, aqueles atinentes ao tema estudado na jornada semanal, beleza? E a partir daí você vai ter uma segurança de, seja como for, legislação, doutrina, jurisprudência ou um mix equilibrado e harmônico, eu estou preparado. E vocês se sentindo preparado já é 80% do caminho andado e um absoluto diferencial para enfrentar a sua prova de concurso. Então é isso que a gente precisa esperar para os próximos certames. Diante da ausência de prognóstico absolutamente seguro, a gente se municiar de ferramentas simples, não necessariamente fáceis, mas simples, e que o quanto antes a gente se inserir essas ferramentas e estratégias de hacks de estudo dentro da órbita da nossa preparação, melhor e mais efetiva será ela, melhor e mais seguro nós nos sentiremos na hora da prova, aumentando de forma absolutamente sensível variáveis, algumas delas estão 100% no nosso controle e são essas que a gente vai focar na hora do melhor desempenho na prova, beleza? E minha ideia é sempre trazer aqui ferramentas e instrumentos para auxiliar os senhores e as senhoras, seja na gestão e em agregar conhecimento e atualização, seja em trazer algumas dicas de estudo, como foi o caso. Se você quer ser delegado, portanto, não esqueça, o delegada, reserva, muito em breve a gente trará mais informações, dia 2 de abril de 2024, essa é a data, a gente tem encontro marcado, dicas, absolutamente hacks de estudo e, sobretudo, uma sugestão de revolução no aprendizado, de revolução na sua preparação. Aguarde e confie. No mais, deixa eu te pedir o joinha, se inscreve aqui no canal, divulga esse vídeo e nosso canal para os seus amigos e amigas, porque dessa forma você vai demonstrar que esse conteúdo produzido quase que diariamente para vocês é útil e é interessante. No mais, um beijo no coração, ótimo final de semana e a gente se vê por aí. Valeu, tchau!